Não guardar o sábado é pecado? Muitos estão com dúvida, não têm certeza, mas eu quero declarar para vocês hoje. A Bíblia diz que o sábado foi dado para o povo de Israel, mas o povo de Israel quebrou a tradição. Vamos começar, e o sábado não foi dado para Abraão, Isaac e os outros patriarcas, não. O sábado foi dado no tempo de Moisés, na lei, quando Deus deu os 10 mandamentos, em que incluiu o sábado. Deus descansou no 7º dia, mas ele ainda não tinha dado o mandamento. Gênesis capítulo 2, vocês vão ver um pouco para cima ali, que Deus criou o céu e a terra, mas ele não deu ainda um mandamento para todos guardar o sábado, ele só descansou. Mas o mandamento veio para Moisés, que se encontra aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20 e no verso 8. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esse mandamento ele foi entregue, irmãos, para o povo de Israel. Um mandamento que Moisés, Deus ordenou Moisés entregar para o povo de Israel esse mandamento. Não podia de maneira nenhuma trabalhar no sábado, porque Deus o santificou. E nem os estrangeiros de outros países, como do Egito, que ia visitar o povo de Israel, algumas pessoas de lá de outros países, não podia quebrar essa tradição, porque foi um mandamento que Deus deu a Moisés. Mas o tempo foi passando, o povo começou a se corromper. Já no livro de Ezequiel, no capítulo 2, até o 10 mais ou menos, o povo de Israel já tinha se corrompido. Era um povo rebelde que não guardava mais o estatuto e nem os mandamentos do Senhor. Ezequiel capítulo 2, o Senhor falou com Ezequiel para não se contaminar com o povo rebelde. Todo o povo de Israel estava tudo desviado, até as nações. E começando já falando do sábado, a Bíblia diz claramente que os mandamentos veio porque o homem era muito perverso. Então Deus deu para Moisés o povo guardar o sábado, santificar diante do Senhor. Aqui se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 10, lá fala sobre o estatuto para guardar o sábado. E o estatuto que Moisés deixou, no Êxodo capítulo 10, Êxodo capítulo 20, verso 10, que até os estrangeiros teve de obedecer a ordem, porque quando algumas pessoas que viessem de outros países entrassem em Israel, então teve de guardar também o sábado. Era um mandamento que tinha. Mas a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz claramente que depois de Malaquias, o único que obedeceu já no finalzinho foi João Batista. Já no final ele tinha seus discípulos e ainda guardava no Velho Testamento a tradução do nosso amado profeta Moisés. E a Bíblia diz que o único profeta, a lei foi até João Batista. E Jesus veio depois, ele veio trazer o Novo Testamento, fazer a nova aliança. Ele veio trazer o Novo Testamento mandado do seu próprio Pai, porque os homens tinham quebrado o estatuto do velho, porque nenhum mais um homem nem mulher não tinha mais obediência de guardar o que Deus deixou. E a Bíblia diz que Jesus veio no tempo dos fariseus, saduceus, sacerdotes,
aquele povoado que dizia que guardava os mandamentos de Moisés, mas eles estavam todos corrompidos, todos eles estavam caídos. Ainda tinha a tradição de que se alguém pecasse em adultério, como Maria Madalena, arrastasse pelo cabelo, e Jesus falou para ele: se algum de vós tiver pecado, lança a primeira pedra. Todos estavam em pecado. O único que guardou os mandamentos foi só Jesus, só ele, mais ninguém. E quando Jesus já começou o seu ministério, ele já começou a trazer o Novo Testamento, a Nova Aliança, que essa tradição do sábado foi quebrada, porque você pode ver que o sábado aqui foi dado para o povo de Israel. Quem abriu o Adventista do sétimo dia, não quero falar da placa dessa igreja, mas é bom falar porque muitos estão enganados lá dentro dessa igreja. Porque essa mulher que fundou essa igreja, ela veio da Igreja Batista e ela abriu esse ministério em 800 e pouco. Aqui no Brasil, dia 23 foi de março de 1898, ela fundou vieram alguns de lá, fundaram o ministério aqui da Adventista do sétimo dia. Mas vamos trazer aqui, eu quero deixar para vocês aqui, vai tirar aqui uma dúvida dos irmãos, que se encontra aqui no livro de Lucas, porque o próprio Jesus foi o que mais escandalizou o sábado no meio do povo que dizia que guardava o mandamento de Moisés. Jesus foi um dos piores que fez escândalo, porque todas as coisas que ele fazia, tudo era o contrário. E por quê? Os filhos de Deus, dono do céu e da terra, quebrou essa tradição. Ele não quebrou a tradição, simplesmente ele veio trazer o Novo Testamento, tirando esse véu, rasgando esse véu, ele tirou fora, porque o homem e a mulher não obedeciam mais esses mandamentos que Deus deixou, que deu para Moisés, o povo de Israel. E tu pode ver aqui, eu vou ler aqui para vocês, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, verso 16, Lucas capítulo 16, sabemos que a entrada já do Novo Testamento, o Senhor Jesus quebrou esse tabu e veio trazer para nós esse conhecimento da verdade, de nós cumprir a palavra de Deus pela graça, porque a lei já estava matando muitas pessoas, já estava desviado do caminho do Senhor, porque não concordava mais que algumas mulheres que estavam em adultério e pecado eram arrastadas pelo cabelo e mortas diante da tenda de Moisés, do povoado lá, e muitos se desviaram por causa disso também. Então a lei estava pesada, dente por dente, olho por olho. Então o povo começou a desviar, o povo começou a fazer a sua própria vontade. E aqui em livro de Lucas, capítulo 16, no verso 16, diz assim a palavra de Deus nesta manhã para vocês, amém? E diz assim a Bíblia: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem engrega força para entrar nele. Tem de engregar e ter força para entrar nele. Então, a Bíblia diz claramente, como é que guardou? Foi só Jesus. Aqui ele falou assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tiro da lei. Realmente a palavra de Deus, ela cumpriu, Deus cumpriu com o que ele falou, mas o homem e a mulher não cumpriu, quebrou. Então, mesmo que o homem quebrou, mas Jesus guardou. E também, como Jesus guardou todos os mandamentos do Velho Testamento, o Pai, o próprio Deus, ele deu o Novo Testamento na mão do Senhor Jesus. E por isso que nós somos salvos através da graça. Nós somos salvos através da palavra de Cristo. Como diz aqui na Bíblia Sagrada, que Jesus foi muitas vezes atacado pelo povo de Israel, pelo próprio fariseu, saduceus, pelos homens que diziam que serviam o Senhor, o sacerdote e outros aí, aqueles homens estudiosos, religiosos, perseguiam Jesus porque ele foi tirar espigo de milho com os discípulos para comer no dia do sábado.
E eles ficaram revoltados, eles ficaram bravos, porque se ficou com muita raiva de Jesus, porque Jesus quebrou a tradição do Velho Testamento no tempo de Moisés. Eles falaram assim: Moisés proibiu nós fazer esse trabalho, por que você faz comendo juntamente com seus discípulos espiga de milho no dia de sábado? Jesus também falando que os homens não guardaram o sábado. Davi quebrou também essa tradição com seus homens, comeu também do pão da composição, o pão que eles comiam lá juntamente com seus companheiros. Eles quebrou a tradição no sábado, que não podia comer no sábado. Todo mundo era para ficar em santificação das 6 horas de sexta-feira até 6 horas do sábado. Ninguém podia comer mais nada. Está dentro do templo adorando a Deus. E a Bíblia diz que todos os homens quebraram essa tradição, não guardaram o mandamento do Senhor, que é o sábado. Não só o sábado, também o véu, né? Que as pessoas usavam o véu. Então eles também quebraram. Quebraram também, como diz a Bíblia, quando a mulher caía em adultério, em pecado, arrastava pelo cabelo, matava em pedradas. Também os homens ficaram com raiva e não guardaram mais o mandamento. Então a Bíblia diz que Jesus veio trazer um fardo leve para nós, que o fardo estava pesado para os homens. Então Jesus veio, se fez, né? Ele se fez de malfeitor, ele se fez de uma pessoa que não valia nada para os homens. Ele veio, se humilhou até a última hora, né? Apanhando por nós, sofreu por nós, por causa dos pecados dos homens, nossos pecados. E a Bíblia diz aqui claramente que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado foi dado para o homem, mas o homem não guardou o sábado, nem a mulher. Quebrou a tradição. E Jesus dizendo aqui claramente, Jesus é o caminho, Jesus é o Senhor do sábado. Só Ele que guardou o sábado. Jesus disse: o sábado era feito para o homem. Né? Marcos capítulo 2, verso 27. Então, amados irmãos, Jesus, sabemos que Ele sofreu muito por nós. Tem uma parte da Bíblia aqui que Jesus, quando foi morto, ali na cruz, estavam os 2 ladrões, e o povo de Israel que matou Jesus, né? Aqueles homens lá malignos que vão dar conta naquele dia, eles pediram para Pilatos tirar Jesus, que era sexta-feira, que Jesus morreu sexta-feira. Eles pediram para Pilatos tirar Jesus da cruz, porque sábado era santo e não podia ter um morto na cruz, que no tempo da lei de Moisés não podia ter morto nenhum. Então, eles pediram a permissão de Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Mas quando eles viram que Jesus estava morto, eles não quebraram as pernas de Jesus. Quebraram as pernas dos 2 que estavam vivos ainda, na cruz. Aí Jesus estava morto, eles lançaram uma lança, saiu sangue e água, e Jesus já estava morto, e sepultaram Jesus na sexta-feira. No sábado, eles diziam, né, que teve de guardar o sábado. Esses próprios homens que derramaram sangue inocente estavam em pecado grave. Um pecado grave por quê? Porque eles diziam que guardavam o sábado. Eles colocavam uma idolatria no sábado, mas em outras coisas eles pecavam contra Deus. Em outras coisas eles matavam, em outras coisas eles adulteravam, faziam coisa errada. E por isso que Jesus quebrou esse tabu, quebrou esses mandamentos de pedra, né? de estátua de pedra, foi quebrada a lei, quebrado esses mandamentos pesados, porque só o Senhor que levou nas suas costas esse cargo pesado e cumpriu. Mas trouxe o Novo Testamento dizendo que nenhuma alma se salvaria pela lei, mas se salvaria pela graça, pela fé. E a Bíblia diz que quando Jesus deixou a igreja na mão dos apóstolos, dos discípulos, apesar que os discípulos já discipulados, já estavam aprendendo, o apóstolo já estava transformado. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos diz claramente que a igreja primitiva, né, dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos capítulo 2, 46, todos eles trabalhavam no domingo, no primeiro dia da semana. Ele não relatou
no sábado, porque o sábado foi quebrado, que os homens já não guardavam mais. Então Jesus colocou no domingo, no sábado, na sexta, na quinta. Você pode ver também aqui, como diz a Bíblia Sagrada, que nós temos que guardar o sábado, aliás, nós temos que guardar, como diz a Bíblia Sagrada aqui, para nós terminar agora, que é muito grande aqui para nós explicar, para mim explicar, porque o sábado foi dado para o homem, mas o homem não guardou, e nós que somos gentios, o povo de Israel também, até hoje estão mergulhados lá na lei, que até o presidente toma uma geladinha, mas diz que guarda a tradição dos velhos, mas verdadeiramente não guarda nada, né? E Jesus disse: "Ide pregar o evangelho a toda criatura, aqueles que crê será salvo." E o mandamento de Jesus, irmão, amar a Deus acima de todas as coisas, né? E amar o seu próximo, segundo o mandamento. Se fosse para guardar o sábado, ele já daria o mandamento para nós guardar. É obrigatório guardar o sábado, porque o sábado é a porta da salvação. Aqueles que não guardar o sábado está condenado. Ele não falou isso. No Novo Testamento ele diz que o maior mandamento é nós amar Deus de todo o coração. Amar Deus de todo o coração. E amar o seu amigo, o seu próximo, como a si mesmo. É o segundo mandamento. Se fosse realmente o sábado que salvaria, o sábado que salva, se fosse o sábado, ele deixaria escrito no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas verdadeiramente não está escrito. E tem uma parte aqui no livro de Filipenses, né? Aqui no livro que fala um pouquinho sobre esse assunto: guardai dias, guardai meses, guardai anos. Ele não falou guardai só o sábado, guardai dias, guardai anos e guardai meses. Aliás, eu fiz até o contrário, né? Então, nesta manhã eu deixo para vocês que Jesus ele é o único salvador de nossa alma. O sábado foi abolido. Jesus ele foi atacado pelos fariseus por causa que pregou no dia do sábado, curou no dia do sábado, como diz aqui no livro de João, capítulo 5, no verso 9 e 10, pode dizer que Jesus curou um homem no cego de nascença no dia de sábado. Os fariseus começaram a repreender Jesus porque ele estava quebrando a tradição de Moisés, mas a Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado. O único que guardou o sábado foi só ele, e Jesus está guardando a igreja, e o povo que morrer com Jesus, que guardou a palavra de Deus, os mandamentos dele, nós vamos descansar no Senhor, nos braços do Senhor. Ele é o Senhor do sábado, então nós vamos descansar nos braços do Senhor. Amém? Eu deixo para vocês nessa manhã essa palavra, essa mensagem. Fique com o Senhor e Deus abençoe a todos. A paz.